A gente vai continuar falando sobre violência contra a mulher, conversando agora com a Marília Ancona de Faria, que é advogada criminalista do escritório Facchini Valentini Ferraris Advogados, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas ações, esses casos recentes, o aumento desse número de casos. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lene, boa tarde, Andressa, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Doutor, eu queria começar falando do caso mais recente, esse caso que aconteceu no Distrito Federal. Pelas informações, a mulher ficou internada por 5 dias, foi agredida ferozmente no elevador, com cotoveladas, com socos, mas ela não quis prestar queixa. Ela ficou internada, não quis prestar queixa, não pediu medida protetiva, foi a mãe dela que procurou a polícia. Como é que funciona nesse caso? Precisa que a vítima preste queixa, ela precisa fazer esse registro ou alguém que presencie a agressão pode fazer isso por ela? É suficiente para que o agressor seja punido? Olha, nesses casos, quando a gente está falando de violência doméstica, a gente tem uma questão que é, a partir do momento em que o Estado, ele toma conhecimento desse fato, então que no caso foi tomado conhecimento por meio da denúncia feita pela mãe, né? Então o hospital, quando ele recebe essa vítima machucada, ele tem uma obrigação de comunicar aos familiares e eventualmente até comunicar à polícia quando ele percebe que há indícios de violência, e a partir do momento em que o Estado, ele toma conhecimento de que houve uma agressão contra a mulher, de que houve uma violência doméstica que está caracterizada, então, pela Lei Maria da Penha, o Estado é o que a gente chama de ação pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. É algo que é considerado como nós, Estado, temos uma obrigação de proteção dessa mulher. Então, independentemente se a vítima ela tem interesse ou não que esse caso venha a ser processado, a partir do momento em que o Estado toma conhecimento de que esse fato ocorreu, o Estado ele tem a possibilidade e a obrigação até de investigar, independentemente da vítima ter ou não interesse nesse processo. Agora, doutora, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, por exemplo, tem mais de 15 anos que ela entrou em vigor, mas mesmo assim a gente ainda tem, infelizmente, muitos relatos de violência doméstica, de agressão a níveis muito altos. Existem algumas brechas que podem justificar, quem sabe, uma reformulação dessa lei ou um aprimoramento dela, ou mais leis nesse sentido? Como é que a gente olha para o jurídico nessa altura, né, do campeonato que a gente vê tantas agressões de formas repetitivas e brutais? Eu acho que aqui a gente tem mais do que um problema relacionado à lei. A Lei Maria da Penha é uma lei que, se a gente vê de acordo até com a grande maioria dos países, é uma lei muito avançada, é uma lei bem detalhada, é uma lei que traz uma grande proteção para as mulheres, mas eu acho que mais do que uma questão legislativa aqui, a gente tem uma questão de educação da sociedade. Então, tanto a educação das vítimas, no sentido delas compreenderem desde o início das agressões, então quando está começando, né, nem sempre a agressão até na maioria desses últimos 2 casos que nós vimos, não foi a primeira agressão, essas 2 agressões que aconteceram e que foram gravadas. Então, há uma escalada na grande maioria das agressões. As agressões podem começar também com uma agressão física, com uma agressão patrimonial, com uma agressão psicológica. Então, há geralmente uma escalada. Então, é importante que a vítima ela tenha conhecimento de todas essas agressões que vão escalando, que ela tenha conhecimento dos direitos dela, de como ela pode pedir ajuda, de como ela pode e da sociedade como um todo. Então, também dos homens, também das outras pessoas, no sentido de o que eu faço quando eu vejo uma agressão. Então, acho que a gente tem uma legislação muito forte, a gente tem uma legislação muito boa, uma legislação que vai crescendo com o tempo, mas a gente precisa mais de uma educação da sociedade como um todo e de um conhecimento sobre a lei. Tá certo, doutora Marília.